Olá pessoal, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia. Eu me chamo Thiago de Oliveira Afonso, eu sou discente da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Medicina aqui em Caruaru, e hoje a gente tem a honra de apresentar o nosso palestrante, que é o Dr. Vicente Vaz. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e preceptor do Programa de Residência Médica em Infectologia no Hospital Universitário do Oswaldo Cruz. Para não causar alguns incômodos na palestra em si, do Dr. Vicente, a gente pede para que os usuários que estiverem aqui na sala não liguem as câmeras e os microfones durante a palestra, ou a menos que ele queira ouvir vocês para fazer alguma pergunta ou algo do tipo. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode utilizar também o chat, que no final ou durante a palestra, como o palestrante preferir, a gente pode utilizar ele para fazer algumas perguntas. No mais, a gente agradece a participação do Dr. Vicente na nossa palestra e agradece também a todos vocês que estão aqui hoje conosco, vendo essa palestra, e desejamos a todos um excelente simpósio para o dia de hoje e para essa palestra também. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo sim, professor. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco, mas eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco em 86. Desde 86, então, eu já vi várias epidemias. Quando eu entrei no curso de medicina, a AIDS não existia como doença, e durante o curso ela se tornou um dos maiores problemas de saúde pública. Se transformou numa pandemia, né? Atingiu o mundo inteiro. Então, de lá para cá, eu vi cólera, dengue, zika, chikungunya, influenza e coronavírus, agora de forma completamente inusitada. Em relação a todas essas epidemias, existe um padrão que se repete com maior ou menor intensidade. Então, os infectologistas sempre estão à frente dessas epidemias, em virtude da sua especialidade, e, em geral, atuam sozinhos, né? com médicos. Obviamente que é uma equipe multidisciplinar indispensável. É um exército de pessoas que trabalham no atendimento, na assistência médica, né? Na vigilância epidemiológica, no manejo de resíduos, mas, em geral, os infectologistas estão à frente, na liderança desses grupos, em virtude das características das próprias epidemias. O padrão que se repete na maioria das epidemias e pandemias é que nossa primeira função, nossa primeira tarefa, nosso primeiro objetivo é compreender a doença. O nosso segundo objetivo é atender aos pacientes, aos doentes, de forma satisfatória. Um dos objetivos principais dos infectologistas nas pandemias é uma coisa que não é muito fácil, que é informar a população. Então, a gente tem que prestar informação para a autoridade política, para os governantes, uma informação confiável que possa levar a uma tomada de decisões acertada e tempestiva, né? Tem que estar no tempo correto para poder surtir o efeito desejado. E a gente tem também que informar a população sobre o que está acontecendo da forma mais honesta possível, da forma mais precisa que nós pudermos, para que não gere pânico desnecessário e também não gere uma falsa sensação de segurança. E esse tem sido um dos maiores desafios nessa pandemia de coronavírus. E vou falar ao longo dessa exposição as razões que eu entendo como sendo principais para isso. A função talvez mais importante
do infectologista nas pandemias é coordenar realmente as equipes multidisciplinares. A equipe multidisciplinar para enfrentamento, por exemplo, eu vou dar muito foco na pandemia de coronavírus, porque é o que a gente está vivendo e é o que nos interessa de forma imediata. Então, a equipe multidisciplinar para enfrentamento da pandemia de coronavírus exige um exército de pessoas. Exige epidemiologistas, pessoal do manejo de resíduos, né, que é importantíssimo, um exército de enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos de outras especialidades. Eu nunca tinha trabalhado com tantos colegas médicos de outras especialidades como trabalhei agora nessa pandemia. Então, eu coordenei uma enfermaria de 24 leitos que tínhamos 2 infectologistas nessa enfermaria e os demais colegas eram nefrologistas, neurologistas, geriatras, radioterapeutas, por incrível que pareça. Quer dizer, houve um esforço conjunto porque havia uma necessidade de atender um grande número de pacientes e o Hospital Oswaldo Cruz se transformou quase que exclusivamente num hospital para atendimento da Covid. Então, essa reconfiguração, na verdade, é feita pelos infectologistas e pelo pessoal administrativo, pelos epidemiologistas que nos fornecem dados essenciais, mas na linha de frente estão os infectologistas. Após a primeira onda haver passado, os colegas nefrologistas, reumatologistas, neurologistas, eles voltaram às suas atividades normais e a enfermaria atual de Covid no Hospital Oswaldo Cruz voltou a ser dos infectologistas. Nós estamos atendendo todos os casos de Covid que são internados no Hospital Oswaldo Cruz. Essa participação dos infectologistas, essa função dos infectologistas, consiste em tentar fazer um diagnóstico precoce o mais precisamente possível, tentar fornecer um tratamento adequado e seguro para os pacientes, com base científica. Aí a gente está enfrentando uma peculiaridade que é a confusão de informações imprecisas, informações erradas, que estão sendo disseminadas pela força das redes sociais. E sendo disseminadas não só pela população leiga, mas muito intensamente pelos colegas médicos. E isso tem sido um dos maiores problemas para a condução adequada dessa pandemia. A gente está vivendo uma avalanche de informações boas, verdadeiras, científicas, baseadas em evidências, e também uma avalanche de desinformação ruim, nociva, que não tem qualquer embasamento, mas que se disseminaram de forma intensa entre a população e mesmo entre os colegas médicos. Então, um dos nossos maiores desafios é manter, na verdade, a racionalidade em relação à questão do diagnóstico e do tratamento. E isso não tem sido muito fácil, porque a Covid-19, esse coronavírus, SARS-CoV-2, é um vírus que tem peculiaridades muito interessantes, no sentido de que o diagnóstico nem sempre é muito fácil, né? A gente teve que desenvolver
técnica de biologia molecular específica para ele e fazer com que PCR, né, biologia molecular, diagnóstico por biologia molecular, seja amplamente disponível para um país com dimensões continentais, isso não é fácil. E ainda com muitos obstáculos por parte do próprio governo federal, que, por exemplo, a notícia mais recente é a perda, né, iminente de mais de 6 milhões de testes de PCR que estão próximos à data de vencimento, no momento em que a gente precisa muito de diagnóstico, né, e de rastreio para que a gente possa tentar controlar essa pandemia. Uma das maiores demandas que eu enfrento todos os dias são as dúvidas que os colegas médicos estão tentando dirimir, né? Há uma sede por informação, há uma avidez por informação e por informação confiável, já que informação não confiável está solta nas redes de forma devastadora, eu diria. A gente tem uma quantidade de tratamentos ineficazes e potencialmente perigosos circulando e sendo prescritos nessa epidemia que assustam os infectologistas. Nós estamos extremamente assustados com relação a como os colegas médicos deixaram de lado a precaução, a medicina baseada em evidências e embarcaram em muitos tratamentos que não têm eficácia e podem representar um risco real para os pacientes. Então, os protocolos de tratamento, os protocolos de segurança, os protocolos de distanciamento, numa epidemia, eles são muito dinâmicos. E essa é uma das funções do infectologista, é se manter atualizado com a melhor informação disponível no mundo. E aí a gente tem um avanço que a gente já observou em outras pandemias. Por exemplo, quando houve a pandemia de influenza, a gente teve as melhores revistas científicas do mundo liberaram o acesso de tudo que era publicado a respeito de influenza. A gente tinha acesso gratuito, sem precisar assinar nenhuma revista, sem precisar pagar pela informação. A gente está tendo isso agora. A informação sobre a Covid-19, sobre esse coronavírus, em geral é gratuita, circula rapidamente, as redes sociais têm o mérito disso, né? Porque a gente consegue informação de boa qualidade também pelas redes sociais, pelos canais confiáveis, né? de sites médicos, de grupos de médicos especialistas que têm feito discussões. A gente pode discutir com médicos do mundo inteiro. A gente está fazendo essa discussão aqui à distância, né? E isso veio para ficar. E a gente está fazendo essa discussão e todos nós temos acesso à mesma informação. O difícil, mas isso já faz parte da nossa prática médica, o difícil mesmo é a gente ter uma atualização constante, é a gente conseguir ler todos os trabalhos que são publicados sobre Covid. É impossível isso. Então, essa troca de quem está lendo e está se atualizando é muito importante, porque o que você não leu, algum colega no qual você confia muito, pode ler e passar para você essas informações, sem que você tenha obrigatoriamente que ler tudo que é publicado. É impossível sobre a pandemia atual. Uma das coisas importantes em relação a qualquer epidemia é a notificação de casos. A notificação, o registro de casos, é o que vai dar para a gente
o número aproximado, nunca é o número real, né? A notificação nunca reflete totalmente a realidade, mas ela ajuda, se aproxima do número real para que a gente possa fazer tomar medidas, né? Alimentar o poder público de informação confiável sobre a extensão e a gravidade da doença. E a ficha de notificação, que é uma coisa, em geral, chata, né, que as pessoas não gostam de fazer, é um instrumento importantíssimo. E os núcleos de epidemiologia têm um papel crucial nessa pandemia. Um dos desafios que a gente encontra nessa pandemia, de forma muito específica, desde o primeiro momento, é que os infectologistas, os epidemiologistas, quem está no front, atendendo os casos e compilando os dados, tem uma percepção mais rápida do que está acontecendo em relação à pandemia. Só que nem sempre essa informação consegue chegar de forma a que as autoridades de saúde possam tomar as medidas adequadas. Isso aconteceu de forma muito intensa nos Estados Unidos e aconteceu de forma muito intensa no Brasil. Houve uma politização da doença, da pandemia. E isso causou um prejuízo que difícil até de calcular, no sentido de que os nossos governantes, muitos dos nossos governantes, deram péssimos exemplos e, de certa forma, sabotaram os esforços de restrição de movimento, de isolamento social, de uso de máscara, minimizando um problema que é muito real, muito. A gente continua com a epidemia em curso, agora na segunda onda, e a gente ainda não tem ideia da extensão, da intensidade, do impacto dessa segunda onda, que parece estar cometendo mais a população da classe média e acima, já que essa população de classe média e acima foi quem efetivamente conseguiu um isolamento social durante o primeiro momento da pandemia, e agora, com essa mobilização, essa flexibilização de mobilização, a gente está tendo um rebote, um repique. A meu ver, está claro que é uma segunda onda. É uma segunda onda como aconteceu na Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos, e agora, de um mês para cá, está acontecendo no Brasil de forma bem clara. A gente tem um desafio adicional para quem trabalha no SUS, que é o desafio de sempre. O SUS tem uma capilaridade enorme, é um programa que é elogiado no mundo inteiro, porque é constitucional, atinge toda a população, fornece assistência médica para todo mundo, né, sem qualquer restrição, mas tem muitos problemas, e um problema crônico de subfinanciamento, má gestão, e a gente convive com os problemas ordinários. Nós, da infectologia, temos um foco muito grande em pacientes que vivem com HIV, pacientes com hepatite C, pacientes com tuberculose, que faz parte do nosso dia a dia, e a gente já vive os dramas diários da falta de estrutura, da falta de exames, só que, somando-se às questões ordinárias, né, de atendimento à população, nós temos as questões agora extraordinárias, que é conviver com uma pandemia que requer uma
serviço de saúde com estrutura própria. Uma enfermaria de Covid requer equipamento diferenciado, requer treinamento diferenciado, requer paramentação, luva, máscara, uma equipe treinada de manejo de resíduo. Quer dizer, a gente requer uma estrutura que é cara. E nós vivemos, em geral, totalmente subfinanciados. Então, a ajuda que a gente teve dos governos, do governo federal, foi limitada. Teve troca de ministros, não houve centralização de tomada de decisões. Isso fez com que governos e prefeitos tomassem a frente dessas medidas com maior ou menor sucesso. Então, isso é uma dificuldade que nós não precisávamos ter. Nós não precisávamos que nossas autoridades fizessem pouco caso da pandemia, que desestimulassem as pessoas ao isolamento social. A gente, por exemplo, teve um auxílio emergencial que chegou tarde, né? Isso gerou uma quantidade enorme de filas nas caixas econômicas. Então, a gente teve uma série de atropelos que tornou a epidemia pior do que ela era. E agora, nesse segundo momento, todos esses atropelos, todos esses equívocos e alguns aspectos que beiravam a sabotagem, né, desse esforço, agora perde muita força nessa segunda onda, porque como é que a gente vai convencer as pessoas de que há necessidade de isolamento social se as pessoas já estão fartas de isolamento social? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sair de casa, precisam circular, precisam ganhar dinheiro, o auxílio emergencial está acabando. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado em relação a essa pandemia, porque a gente perdeu o timing em relação a tomar as medidas mais difíceis e agora, para retomar essas medidas, talvez seja uma missão impossível. Uma coisa boa dessa pandemia é que a gente tem uma ferramenta diagnóstica, que é o RT-PCR, muito boa. Ela é muito boa, é sensível, é específica. E se ela for colhida adequadamente na janela de tempo correta, a gente vai ter uma sensibilidade muito elevada. E o país conseguiu disponibilizar o RT-PCR de forma, eu diria que razoável. Era para a gente ter testado muito mais. Mas a gente conseguiu disponibilizar isso para diagnóstico e deveria ser disponibilizado também para rastreio. O RT-PCR é uma ferramenta para diagnóstico e para rastreio de casos. Diagnóstico e rastreio são as duas ferramentas que permitem tentar delimitar clusters de casos em qualquer epidemia. Por outro lado, a gente tem uma ferramenta diagnóstica que são os testes sorológicos, que é muito ruim. E isso gera uma confusão enorme. Então, as pessoas fazem testes sorológicos por conta própria ou fazem testes sorológicos solicitados por médicos, e a gente tem uma dificuldade grande na interpretação desses testes sorológicos. Eu tenho feito sistematicamente perguntas a colegas infectologistas sobre... A minha pergunta é: qual é a utilidade do teste sorológico? E a maioria dos colegas me diz: olha, Vicente, a meu ver, o teste sorológico serve com restrições para inquérito sorológico. Na prática clínica do dia a dia, o teste sorológico quase não tem
utilidade nenhuma, porque ele é muito ruim. Ele dá muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. Então, como é que você vai confiar no teste sorológico com tamanha imprecisão? Isso se deve à característica do próprio coronavírus, que não usa só uma via imunológica na produção de anticorpos e de memória imunológica. Então, a gente está, na verdade, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu recebi um telefonema de um cirurgião plástico, aqui do Recife. Ele faz PCR em todos os pacientes que vai operar. Cirurgia plástica, cirurgia eletiva, né? Pacientes que aparentemente saudáveis. E os pacientes que têm um PCR positivo, ele adia a cirurgia. Os pacientes que têm PCR negativo, ele não adia. Só que o hospital que ele trabalha passou a introduzir o teste sorológico também para esses pacientes. Então, ele recebeu uma paciente que tinha um PCR negativo e um teste sorológico IgM positivo. E o hospital não deixou essa paciente ser operada. Então, o IgM é particularmente problemático em relação aos testes sorológicos. Ele dá muito falso positivo. E esse falso positivo não quer dizer, como a gente está acostumado, né? A IgM é infecção recente ou ativa, IgG é infecção passada ou inativa. Para coronavírus, esse coronavírus não funciona dessa forma. Então, isso gera uma confusão danada e é um fator de confusão que pode ser plenamente evitado. A minha sugestão para ele foi: pare de fazer a sorologia para triar pacientes para cirurgia e mantenha só o PCR com essa finalidade. Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, porque essa foi uma decisão que não passou por ele especificamente, passou por uma decisão talvez administrativa, com má assessoria de alguém que valoriza o teste sorológico mais do que ele tem valor. Bem, um dos meus problemas pessoais nessa pandemia é em relação ao tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2, da doença Covid-19. A gente tem uma quantidade de colegas médicos prescrevendo medicações que são absolutamente inúteis e que trazem riscos para o paciente. Então, a gente tem uma lista de medicamentos que é interminável, que vai de cloroquina, hidroxicloroquina, agora menos, azitromicina, nitazoxanida, ivermectina, melatonina, isso para citar alguns, né? E várias vitaminas, vitamina D, vitamina E, zinco, aspirina, enfim. Essa dificuldade chegou a um ponto em que eu atendi um paciente com uma Covid moderada que foi para uma colega médica e a colega médica, no início do tratamento, fez uma prescrição para ele que, quando ele chegou na farmácia, ele gastou R$1.000 para comprar todos os remédios. Essa prescrição incluía heparina de baixo peso molecular, né, que o nome comercial é Clexane. E ele tinha um dedímero absolutamente normal, ele não tinha fator de risco para trombofilia, ele não estava acamado, ele era um paciente de 40 e poucos anos, então ele não tinha necessidade de fazer todo esse tratamento e gastar todo esse dinheiro, e ainda por cima, a partir do momento em que você prescreve antibiótico, anticoagulante, anti-inflamatório, você começa a ter a possibilidade de ter efeitos colaterais
dessas medicações. Então, uma das obrigações do infectologista nas pandemias é tentar dar uma racionalidade à prescrição, uma unicidade, né? Falar a mesma língua. Vamos todo mundo tentar falar a mesma língua em relação ao tratamento. E isso, nesse momento, está sendo impossível, muito por causa dos médicos que não se conformam de que não há tratamento eficaz para atuar contra o vírus. A noção de que há um tratamento precoce para o coronavírus e que isso impede a progressão para casos mais graves, infelizmente, é falsa. Os infectologistas são os primeiros a quererem que haja essa droga, mas não há, infelizmente, não há. Então, a gente está correndo o risco, por exemplo, de queimar um antibiótico como a azitromicina. Para que vai servir a azitromicina depois dessa pandemia de coronavírus? Essa exposição maciça da população a esse antibiótico provavelmente vai tornar esse antibiótico inútil no futuro. E é um antibiótico que tem sua utilidade. E talvez pior, talvez a gente esteja inviabilizando uma classe de antimicrobiano, que é a dos macrolídeos. Então, os médicos precisam ter racionalidade no uso de antibiótico. O uso racional de antibiótico é uma necessidade mundial, porque a emergência de resistência é devastadora. E a gente, infelizmente, não está conseguindo convencer os colegas médicos de que a prescrição de antibióticos é a exceção na Covid-19 e não a regra. E o que a gente vê é quase todo mundo com Covid-19 tomando antibiótico desde o começo, sob o pretexto de evitar infecções secundárias, que são, diga-se de passagem, são raras na Covid-19. As infecções, pneumonia bacteriana secundária na Covid-19 é rara, não é comum, é em torno de 4%. Então, a gente está, na verdade, fazendo uma antimedicina com relação ao tratamento da Covid-19. Bem, pessoal, eu queria ver se a gente abria aí um espaço para as perguntas. Eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas que eventualmente surgirem. Ótimo, professor. Você consegue me ouvir bem? Está conseguindo ouvir? Estou ouvindo bem. Ótimo. Tiveram 4 perguntas aqui no chat. A primeira foi Sara, que fez a pergunta. Ela perguntou quais seriam os impactos que a pandemia da Covid-19 teria em outras epidemias pelo Brasil, como a dengue e a zika. O impacto imediato agora é de que todo o sistema de saúde, público e privado, está voltado para coronavírus. E as outras doenças, não só as doenças infecciosas, estão sendo negligenciadas. Então, existem alguns trabalhos mostrando que, na primeira onda, por exemplo, alguns pacientes com doença coronariana, infarto, não tiveram assistência adequada pelo fato dos serviços estarem totalmente tomados e voltados para o coronavírus. Isso é um problema. Ótimo. A segunda pergunta foi de Igor Max, que ele deu bom dia ao senhor, e depois perguntou como o senhor tem observado o comportamento da pandemia no estado de Pernambuco? Olha, na verdade, o Pernambuco se saiu razoavelmente bem na primeira onda por ter montado uma estrutura que
conseguiu, de forma dramática, dar conta da maioria dos pacientes que foram acometidos. A gente, no Oswaldo Cruz, foi um hospital de referência com mais de 100 leitos, com 40 leitos de UTI. Então, a estrutura foi fornecida. A gente teve alguns problemas pontuais, mas a gente esbarrou muito numa dissociação do discurso de muitos governadores com o discurso do governo federal. O governo federal tinha um discurso que menosprezava e minimizava a pandemia, e os governadores e muitos prefeitos tinham um discurso oposto, de que era um problema real, que havia necessidade de, em algumas situações de lockdown, de isolamento social, de uso de máscara, e isso foi, a palavra é essa, foi sabotado, né, por muitas autoridades que a população tem como referência. O presidente da República andou sem máscara. Quase todos os ministros dele, boa parte, mais da metade dos ministros dele já se contaminaram pela Covid, né? Então, essa dissociação, essa não unicidade de discurso foi um mal em si só. Mas, em relação a Pernambuco, eu acho que o trabalho foi melhor do que eu esperava diante das dificuldades impostas pelo governo federal. Excelente, professor. A segunda pergunta veio da doutora Eline Gomes. Ela perguntou qual é a sua opinião sobre o retorno às aulas presenciais, tanto nas universidades como nas escolas. Olha, o retorno agora, nessa segunda onda, muitos protocolos, eu vejo que são muito cuidadosos. Por exemplo, na escola do meu filho, que tem 14 anos, ele vai 2 vezes por semana e as aulas são em salas abertas, sem ar-condicionado. Há um cuidado muito grande nesses protocolos, e para pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio, ou no último ano, no nono ano, né, ou no terceiro ano do segundo grau, há uma premência no sentido de que há uma necessidade, né? Como os doutorandos de medicina, né, precisam voltar aos serviços para concluírem seus cursos. Então, há algumas populações que são muito sensíveis, o tempo corre contra elas, mas a abertura indiscriminada eu sou contra. A UPE está se organizando para tentar voltar ao retorno presencial em fevereiro. Eu acho arriscado. Ótimo. A segunda pergunta também veio da doutora Eline. Aí ela afirmou que os testes rápidos sorológicos ainda estão como critérios diagnósticos no protocolo do Estado. Aí ela perguntou se isso poderia ser revisto, quando o senhor tinha abordado um pouco sobre o PCR. Olha, precisa, a meu ver, precisa ser revisto. Os testes sorológicos são muito ruins, muito difíceis de interpretar, têm uma utilidade muito limitada. A meu ver, pessoalmente, só tem utilidade em inquéritos sorológicos com muitas restrições ou para casos pontuais de pacientes que perderam a janela de oportunidade para o PCR. Existe um outro teste diagnóstico que é muito bom, muito mais rápido, é barato, que é o teste de antígeno. Esse teste de antígeno deveria ser utilizado também, a meu ver, pelo Estado, pelo governo federal. É um teste mais simples, é muito sensível e específico, é muito rápido, também envolve biologia molecular. O teste sorológico precisa melhorar muito para que a gente possa confiar nele. Ele gera mais confusão do que solução. Excelente. Ela agradeceu também as maravilhosas reflexões do senhor e também disse que compartilha muito das suas angústias também na atuação profissional dela. A próxima pergunta vem de Andrei Damasceno, que ele disse que ontem viu pela TV em Pernambuco
que o estado era o que menos testava para a Covid. Ele falou que até que ponto que esses indicadores seriam confiáveis? Olha, o país todo testa pouco para a Covid. Sempre testou pouco. Na verdade, nós testamos muito pouco e a gente precisa, ainda está em tempo de corrigir isso. É fazer mais PCR para diagnóstico e rastreio e, se possível, fazer teste de antígeno para diagnóstico e rastreio. A gente só vai conseguir ter um número mais confiável da extensão do impacto dessa epidemia se a gente testar mais. O Estado investiu muito em PCR, mas PCR ainda a gente tem um gap ainda muito grande, a gente tem uma quantidade de gente, demora ainda 10, 15 dias para sair o PCR. Como é que a gente vai fazer rastreio com um teste que demora 10 a 15 dias? Em 10 a 15 dias, a gente já perdeu o momento ótimo de fazer isolamento dos contactantes. Então, a gente testa muito pouco. Ótimo, acredito que foram só essas perguntas. Se alguém quiser mais abrir o microfone aí ou fazer alguma pergunta pelo chat, estão todos convidados a participar também. Mas a gente queria agradecer, professor, a sua palestra, que foi excelente, abordou vários pontos que também são alguns pontos muito discutidos hoje na mídia sobre a Covid-19 em si, e que isso é bem prejudicial para as táticas de combate ao coronavírus. E no mais, acho que foi isso mesmo. Eu queria, só para terminar, queria agradecer a vocês pelo convite e insistir, já que vocês todos são profissionais de saúde, ou serão brevemente, nós, em medicina, temos muita dificuldade em tomar decisões, às vezes, com bases muito frágeis. A gente tem essa dificuldade, é uma dificuldade inerente à profissão. Mas a gente não precisa tomar decisões com bases que contrariam a medicina baseada em evidências, com bases que põem em risco nossos pacientes. Então, primo non nocere. Em primeiro lugar, não prejudicar. É um princípio médico intocável. E prescrever remédios ineficazes para a Covid contraria esse princípio básico. Então, espalhem essa notícia. Não há tratamento efetivo, mas há como conduzir o manejo clínico da Covid-19 que salva vidas. E a medicina tem feito isso, sem a necessidade de expor o paciente a riscos completamente desnecessários. Excelente observação, professor, também. Mas, muito obrigado pela participação do professor, de novo, e a participação de todos os outros alunos e os profissionais que estiveram aqui conosco. Até mais, pessoal. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês.